Olá, queridos. A nossa fé vence gigantes. Vamos ler dois textos das Escrituras Sagradas. 1 Samuel, capítulo 17, do 37 ao 40. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Agora, vamos ler o texto no Novo Testamento, na primeira epístola de João, capítulo 5, do 4 ao 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Queridos, o apóstolo João foi bastante enfático. O que é nascido de Deus vence o mundo. E vencemos como? Usando nossa fé, mas evidentemente uma fé autêntica, genuína e notoriamente fé na pessoa certa, em Deus, em El Shaddai, o Altíssimo, não em imagens ou deuses pagãos feitos por mãos humanas. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, a fé é importante, necessária, essencial para quem deseja se aproximar de Deus. Olhando para uma história bíblica, percebemos o que de fato é ter fé ou colocar fé em Deus. Davi, amando de seu pai Jessé, ele foi levar mantimentos aos seus irmãos que seguiam o exército de Saul. E chegando no campo de batalha, Davi vê um gigante extraordinariamente vestido para a guerra, com quase 3 metros de altura e que humilhava o seu povo, desafiando Israel em alta voz para apresentar um homem que lutasse com ele em combate individual. Nenhum soldado de Saul quis enfrentar aquele gigante, queridos, pois a derrota seria certa diante de um homem bem treinado. Davi, com altura mediana, possivelmente não batia nem no peito dessa aberração da natureza, mas ele, cheio de fé e confiança, usando essas palavras de fé, ele disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo?
Ao pedir autorização ao rei para enfrentar o gigante, Davi apresenta ao rei o seu testemunho de fé quando disse: o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17, 37. Observaram? Davi disse: Deus me livrará das mãos deste filisteu. Isto é fé. Davi sabia em quem confiava. A diferença entre os dois guerreiros era descomunal. Para enfrentar Golias, só Og, o rei de Bazã, queridos, que a Bíblia diz que ele era tão alto que tinha que dormir numa cama de ferro de 9 côvados, ou seja, 4 metros. E Golias, meus queridos irmãos, usava uma cota de malha, ou seja, um aparato que cobria o peito, feito de bronze, e pesava 5.000 ciclos, ou seja, cerca de 57 quilos. Portanto, uma lança, uma espada, não podia atravessar o peito deste guerreiro. E, além do mais, Golias, ele carregava um grande escudo de proteção e uma lança cuja ponta de ferro pesava 600 ciclos, ou seja, 6 quilos, e a sua ponta, querido, é até descrita na Bíblia como eixo de tecelões. Davi, por sua vez, além de ser um jovem saindo da adolescência, não possuía escudo, armadura, espada, era um pastor de ofício, possuía 2 armas simples para o embate daquele, o cajado que ele usava para conduzir as ovelhas de seu pai. E é bom trazermos à memória que Moisés trazia em suas mãos também um cajado que operou muitos milagres sobre as ordens de Deus. E a segunda arma de Davi, queridos, era uma funda, uma espécie de estilingue, ou seja, uma arma usada pelos pobres daquela época. E diz mais que ele pegou 5 pedras lisas no rio bem próximo. E como o rei Saul disse, Golias era treinado para batalhas desde a sua mocidade. Então, convenhamos, um cajado e uma funda não valeria para nada diante de um guerreiro vitorioso como Golias. Mas Davi, queridos, era um homem que tinha fé, fé em Deus. E o que é a fé, queridos, em Jesus Cristo? Queridos, podemos usar também a nossa fé para derrotarmos os gigantes. A Bíblia diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Os incrédulos chegam a dizer que essa história de Davi enfrentando um gigante ali com a funda é um conto de fadas. Inclusive, um humorista famoso do Brasil, que faleceu recentemente, ele gostava de dizer em seus programas que a Bíblia era um conto de fadas. Como alguém poderia matar um gigante bem protegido, sendo ele apenas um adolescente, uma pessoa que cuidava de ovelhas? A funda, queridos, como eu falei, era uma tecnologia antiga e usada pelos pobres. Observe a imagem. Você sabia, querido, que no livro de Juízes lemos que 700 homens eram capazes de acertar num cabelo usando uma funda?
Vamos ler o texto de Juízes 20, 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia com a funda atirar uma pedra, um fio de cabelo, sem errar. Está escrito, portanto. Agora vamos assistir um vídeo disponível na internet, onde veremos uma demonstração clara nesse sentido. É um pouco antigo esse vídeo e também está em inglês, mas é possível ver o estrago que uma pedra atirada por uma funda faz numa cabeça. Olha, vale dizer que o gigante Golias, certamente ele tinha um capacete em sua cabeça, mas a sua testa e o seu rosto estavam à vista. Vamos assistir, portanto. But even at longer range, gunfire would not have been enough to tip the balance in favor of the Spaniards, because the Indians had a deadly countermeasure: the sling. Clearly lethal if you're unarmored. Yeah, in the face, break the cheekbone, put him out of commission. In a battle, there would have been thousands of these. So I think, all in all, excellent weapon. The Aztecs used uniformly rounded clay balls and stones as projectiles for the sling. These traveled at more than 240 kilometers per hour. Their consistent size and weight made them accurate and deadly. Take a look at this. It's a very simple technology. A string sling made out of maguey fibers, several simple knots is the only construction. This replica was made in about 30 minutes, start to finish. And anyone could make this. It was a simple knot, simple technology, but you see how terribly lethal it was. The simplicity of these weapons gave the Indians a considerable advantage. Anyone who's seen these 500-year-old weapons in action would agree. Está claro, né, queridos, esta demonstração. Então, é uma história verídica, não tenham dúvidas. Às vezes enfrentamos desafios em nossa vida, claro que não na proporção de Davi, que teve que enfrentar um gigante, mas pode surgir situações em nossas vidas, queridos, que temos que usar a fé ali imediatamente. Por exemplo, você que é um cristão, serve a Jesus Cristo, apresenta diante de você uma pessoa, começa a conversar com você e imediatamente o diabo o possui ali e ele tenta agredir você. O que você faz? Corre, foge imediatamente daquela situação, ou você tem que exercer a sua fé e clamar pelo socorro divino e expulsar aquele demônio? Quando, no início do meu ministério, queridos, por ser bastante jovem, eu tive que passar por situações assim tão terríveis que não tinha como, eu tinha que exercer a minha fé e procurar ali a ajuda de Deus naquelas situações. Eu me recordo que eu fui convidado a visitar uma família que morava bem afastado ali do centro da cidade. E ao me aproximar daquela casa, já partiu meu coração de ver a vida tão humilde, tão difícil que aquela família vivia. A casa era de adobe, a cobertura era de palha, o chão era batido, portanto, uma família humilde. Mas, queridos, apesar deste sofrimento que eles já viviam em dificuldade, tinha uma jovem ali dentro que era possuída por demônios e o diabo tentou diversas vezes matar aquela jovem, jogando no fogo, tentando fazer com que ela se enforcasse,
tomasse remédios ali aos montões, mas Deus tinha um propósito na vida daquela família. Então, entrei naquela casa e fui direto até aquele quarto. Quando eu fui chegando ali, aquela moça pulou da cama, o diabo entrou nela e os olhos dela ficaram vermelhos, assim como faísca de fogo, e naquele momento ela pegou uma lamparina acesa, era noite, portanto, e numa mão, e pegou em outra mão uma faca, tipo essas facas de açougueiro, e o diabo colocou aquela lamparina bem perto do rosto dela e a faca no pescoço e me ameaçou: não se aproxima, se você se aproximar eu vou matar essa moça e você será o culpado. E naquele momento, querido, ali foi um baque para mim, quando ele ameaçou tirar a vida daquela jovem. Estava diante de um perigo iminente, e naquele momento clamei, orei ali em espírito primeiro e falei: Senhor, não deixa o diabo matar essa jovem, tenha misericórdia de mim, me dê vitória neste momento, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E ali, queridos, o Espírito Santo me deu graça, me deu força, e eu olhei bem nos olhos ali daqueles demônios e falei na autoridade do sacrossanto do nome de Jesus Cristo: olha, Satanás, você está impedido de tocar, de ferir essa moça. Saia dela agora, em nome de Jesus Cristo. E eu percebi, queridos, que ela ficou como se estivesse amarrada naquele momento, e eu pude pegar, tirar a lamparina de uma mão e tirar a faca de a outra. Orei e Jesus a libertou, e ela, já com o rosto sereno, uma paz ali em seu rosto, eu pude falar do amor de Jesus Cristo a ela, pude orar com ela, orar com aquela família, e eu pude perceber o quanto Deus, de fato, ama as pessoas, o quanto o Senhor também está disposto a nos ajudar quando nós procuramos exercer a nossa fé. Então, queridos, às vezes precisamos tomar também decisões na nossa vida que sem fé não conseguiremos chegar a lugar nenhum e nem ter vitórias. São inúmeros exemplos de pessoas que exerceram nas Escrituras Sagradas a sua fé, que nos inspiraram e nos inspiram até hoje na nossa caminhada terrena. Se você lê o capítulo de Hebreus 11, você ficará impactado. No versículo 33 diz que as pessoas que serviam a Deus no passado, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Incrível isso, não é mesmo? Isso é maravilhoso. Na leitura de Mateus capítulo 8, nós vemos a história também de um centurião que impressionou muito o Salvador Jesus Cristo com a sua grande fé ao dizer: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Maravilhas! Não deixe nunca, querido, de confiar em seu Deus. Lembre-se do texto que lemos de 1
Epístola de João, capítulo 5, versos 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém? Oremos. Grande e eterno Pai, a Ti a honra, a glória, os louvores devidos, só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai querido, porque Jesus nos garante em sua bendita palavra, Deus amado, que nos auxilia, que nos ajuda quando nós exercemos a nossa fé. Obrigado porque o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, somos vencedores, derrotamos também os gigantes que aparecerem diante de nós. Obrigado, Deus, por esta bendita palavra que nos fortalece, que nos dá ânimo para continuarmos na nossa jornada terrena, na confiança, olhando para o autor e sustentador da nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço, Deus abençoe o seu lar ricamente.